Boa noite, William. Felipe Minto, Rádio El Sabará. Queria que você começasse fazendo análise do jogo, né? Depois do clássico contra o Atlético, você até tinha falado que ficou aquele gostinho que o América poderia mais. Queria sua opinião sobre o jogo de hoje, o segundo tempo, onde o Cruzeiro teve mais a bola, mas o América teve as melhores chances, né? Teve a chance de fazer um segundo gol para matar a partida. Fica, como foi no clássico contra o Atlético, aquele gostinho de que poderia mais, que hoje, novamente, o América poderia ter saído vitorioso? Boa noite. Sentimento em todos os seres humanos é um negócio difícil de controlar, né? Então, vou mudar o contexto. Se a gente sai perdendo em empate aos 40 do segundo tempo, a alegria seria imensa, por causa do empate pareceria uma vitória. Então, não é porque a gente tomou o gol aos 40 do segundo tempo, precisa ter o sentimento como se fosse uma derrota, né? Eu acho que o que precisa ser valorizado, de novo, é muitas das coisas que você falou, é o empenho, a dedicação, os ajustes estratégicos que tiveram no intervalo, que eu achei que surtiu efeito no segundo tempo. A gente volta melhor, encaixamos melhor a marcação, né? Os zagueiros deles, o Fabrício e o Bruno, estava mais centro, começa centro-esquerda, depois vem para o centro-direita para construir. E o nosso bloco defensivo estava defendendo o corredor central, quando não deveria defender o corredor central, deveria defender o corredor lateral. Né? Porque aí a pressão, quando a gente puxasse o bloco para frente com o Elisário e com o Renato, a pressão sairia reta de frente para o Bruno, e não sairia diagonal. Né? Isso fez com que a posição da bola e a posição do nosso bloco defensivo fosse mais vantajoso para nós do que foi desvantajoso no primeiro tempo. Tô contente pelas coisas que a gente controla, como eu tenho falado. Acho que a equipe conseguiu controlar bem coisas que poderia controlar. Feliz pela evolução em alguns aspectos em relação aos últimos jogos. E a ambição é sempre vencer. Né? A gente quer ganhar esse tipo de jogo. A gente sabe da dificuldade do adversário. Como todos no campeonato, esse jogo foi difícil. O jogo do Betim também, pouco se falou, mas foi um jogo extremamente difícil pelo contexto. Então fica a consistência da equipe. Eu acho que isso é importante num time de futebol, né? Os jogadores terem consistência de comportamento, consistência dentro da partida. E hoje a gente foi consistente naquilo que a gente poderia fazer. Ô William, você falou de evolução da equipe e a gente observa claramente, não sei se é a sua percepção, dos dois clássicos contra o Atlético e contra o Cruzeiro, a mudança no segundo tempo do América. O que chamou a atenção hoje é que você tinha dois volantes amarelados, então teve que fazer duas mudanças, teve que mudar depois um lateral direito e perde em cima da hora um atacante. Foi talvez a melhor partida do América no contexto geral de resposta dos atletas e de entrega em campo, que o América hoje correu, foi algo absurdo. Calazans, é jogo a jogo, né? Porque eu acho que o mais importante é subir a performance da equipe. Então, se tem essa sensação de que foi a melhor partida, foi legal também de escutar que o jogo contra o Betim foi um jogo que a equipe demonstrou muita vontade de vencer o contexto, né, que era aquele campo. E hoje, mais uma vez, a equipe teve capacidade de saber sofrer nos momentos defensivos. Não tem num jogo como o de hoje, talvez no maior nível do país, jogos como o de hoje, a equipe só vai ter uma boa performance se tiver capacidade de passar pelos momentos críticos do jogo, né? E isso, para acontecer, os jogadores têm que ter muita resiliência, porque é preciso correr bem para frente para pressionar o adversário, é preciso correr bem para trás quando o adversário estoura a nossa pressão, é preciso ter muito compromisso coletivo e ser solidário para defender a área em diversos cruzamentos que o adversário teve. É até um pecado tomar o gol do jeito que a gente tomou, porque em várias ações durante o jogo que o adversário atacou a nossa área, a gente foi muito eficiente para defender a área, né? Com vários bloqueios de chute, bloqueio de cruzamento, ou bola rebatida pelo Ricardo, pelo Cauã, no primeiro tempo pelo Miquezzi e pelo Barros, e acaba que a gente acaba tomando o gol assim, mas também teve o mérito do adversário. O Cruzeiro é uma equipe que gasta muito pouco tempo entre domínio e passe, né? As ações que um jogador gasta para encontrar o outro, o tempo que isso acontece é muito curto. Isso faz com que a nossa equipe tenha que correr muito mais rápido dentro do jogo. E acaba valorizando o espetáculo, valorizando o jogo, né? Os jogadores sentindo compromisso com tudo aquilo que é estratégia, e isso é o aspecto principal para ter boas performances de maneira seguida e de manter a consistência, né? Nós estamos falando do 6º jogo no ano, e o que a gente busca, o que a gente quer é ser consistente naquilo que a gente faz bem e evoluir naquilo que a gente precisa evoluir durante todos os jogos, durante a temporada. Ô William, boa noite. Hoje a gente viu um América bastante intenso, principalmente no primeiro tempo, né? Criando várias chances, ameaçando o gol do Cruzeiro.
Inclusive, mais uma boa atuação do Figueiredo e também do Fabinho, 2 jogadores espetados, né? 2 jogadores abertos, velozes. Eu queria que você falasse sobre essa característica ofensiva do América que vem marcando esse início de 2025. Jogadores muito rápidos, muito intensos, e um América que pressiona o adversário do início ao fim, independentemente da força, né? Independentemente do poderio. Quando a gente começou o planejamento em dezembro, a gente percebia que a gente tinha, como eu falei em outros momentos, uma capacidade muito boa de ter a bola, de jogar em espaços reduzidos. E o Fred, junto com o departamento de scout e as reflexões que teve com a gente, foi muito assertivo em relação ao que a gente precisava como elenco, né? Jogadores rápidos, jogadores velozes, jogadores que ganhassem duelo de 1 para 1 defensivo e ofensivo. E isso nos dá a capacidade de variação de jogo. Então, por exemplo, a gente hoje conseguiu fazer muitos ataques rápidos interessantes, né? Jogada de 3 contra 2, 4 contra 3 em ataque rápido e transição. E em alguns momentos, quando a gente precisou jogar de maneira mais posicional, fazer a bola circular do Fabinho, passando por um dos volantes ou por um dos meios e chegando no Figueiredo do outro lado, a gente também fez. É um jogo de gato e rato, né? Eu quero que o adversário tenha dúvida. Quando ele achar que a gente vai jogar para o pé, a gente joga as costas. Quando ele achar que a gente vai jogar as costas, a gente joga pelo pé. E os jogadores têm cumprido muito a estratégia, né? Parece retórico, mas falar o que é óbvio, acho que precisa ser falado sempre, porque ter compromisso com a estratégia em meio à dificuldade do jogo, são poucas equipes no país e no mundo que tem, né? Conseguir manter o foco dentro da estratégia em relação a tudo aquilo que vem acontecendo. E aí acho que tem um mérito de muitas pessoas dentro do clube, de ter contratado os jogadores que contratou e de ter analisado aquilo que o América precisava, qual era a necessidade do América, para que o América conseguisse performar durante o ano, e me ajuda muito como treinador, porque eu sinto a capacidade da equipe de jogar bem em espaços curtos, jogar bem em profundidade, de defender bem também quando é preciso defender e puxar bloco. Então eu fico feliz por isso. William, primeiramente, muito boa noite. Foi um jogo em que o América hoje saiu na frente muito cedo, tomando a bola, fazendo aquela pressão na saída de jogo, mas também levou uma pressão até forte do time do Cruzeiro, que o Cruzeiro criou grandes chances, tanto que aqui pela equipe da 98 ele foi eleito a estrela do jogo, com tantas defesas que ele fez. Para você, o que faltou ali para o América ter equalizado, deixado o jogo um pouco mais igual? Faltou o América também responder a pressão de uma forma igual, ou estava dentro da sua estratégia receber um pouco mais a pressão do Cruzeiro para sair no contra-ataque? Eu vou analisar aquilo que foi a nossa. Eu acho que começa quando a gente está defendendo. Como eu falei na primeira resposta, o Cruzeiro ele concentra jogadores pelo lado do campo. E o zagueiro que jogou mais centralizado na circulação da posse foi o Fabrício Bruno. E quando a gente defende com os dois da frente centralizado no meio campo e o jogador de circulação está um pouquinho mais para o centro para a direita, acaba que o eixo defensivo nosso fica fora da zona da bola, né? A gente defende corredor central, mas a bola está o tempo todo pelo corredor lateral. E aí as chances que eles tiveram de estourar pressão nossa ou de gerar superioridade numérica nas costas do Barros e nas costas do Miqueias foi a partir do momento que o Fabrício recebia livre na circulação e o nosso salto de pressão estava muito distante dele. Porque os dois que deveria pressionar, ele defendia o corredor central, ele estava mais pelo lado do campo. E aí, no intervalo, a correção foi fazer com que a pressão saísse mais reto no Fabrício Bruno, em vez de sair diagonal. Porque se a pressão sai diagonal pela esquerda do Fabrício Bruno, abre o passe reto para frente, abre o passe para a direita que ele tinha. E depois, no segundo tempo, acaba que a gente consegue consertar isso. A gente leva um pouquinho mais o bloco defensivo para o lado do Fabrício Bruno, principalmente com o Elizag saltando reto nele. E a gente consegue dificultar a zona de iniciação de construção deles, né? E aí, no momento que eles passam a ter menos tempo para poder pensar com a bola no pé, acaba que os jogadores de meio campo têm que se movimentar mais. E o Cruzeiro tem uma característica de vir muitos jogadores baixar para construir com bola no pé. Eles atacam pouco espaço em ruptura e em profundidade. E isso fica um pouco óbvio em alguns momentos, e a gente sabia que defender o entre linhas era importante. Só que eu só consigo defender bem o entre linhas se quem passa por entre linhas, que é o Fabrício Bruno, tem pouco tempo para tomar a decisão. Se ele tem 5 segundos, é uma decisão. Se ele tem 2 ou se ele tem 1 segundo, é outra decisão. E aí eu acho que a gente para de dar tanta chance de gol para eles, ou pelo menos jogadas de último terço,
e começa a roubar a bola e criar chance a gente, né? No segundo tempo, a nossa expectativa de gol, eu tenho falado do XG, foi boa, porque a gente chegou em situações claras de 1-1 contra o Cássio. E eles, no primeiro tempo, teve uma chance dentro da nossa área, que foi um passe para trás, que o Gabriel chuta e o Mendes faz uma grande defesa. Depois teve chutes de fora da área, o Mendes faz uma defesa bonita também, a bola vai no chão no final do primeiro tempo. Mas no segundo tempo eles já não tiveram tanta vantagem assim, criando perto do nosso gol. Eu acho que se deu muito pelo fato do bloco defensivo estar mais ajustado para o lado do primeiro jogador de iniciação, que era o Fabrício Bruno. Acho que foi muito por isso. Ô, William, dos 11 jogadores titulares e as 5 trocas, 16, portanto, você utiliza 8 jogadores da base. Acho que é um ponto importante da gente falar, porque do outro lado tem Dudu, tem Cássio, tem Gabigol, tem caras cascudos. Como é que foi essa conversa? Eu vi um Cauã Diniz, assim, alucinado em campo. Um animal. Cara, marcando em cima, chegando, descendo a botina quando precisava. E um Iago com muita personalidade. Como é que tem sido a conversa com esses caras? E hoje teve o Pedro Barcelos, o Rafa Barcelos fazendo estreia, melhor dizendo, como lateral direito improvisado e um cara da base. Como é que tem sido isso? O respaldo dessa garotada. O Iago não jogava ano passado, enfim. Como é que tem sido isso? É um orgulho imenso, porque eu trabalhei com eles 2 anos, outros 3, e aí depois o Myron, com os que eu trabalhei 1 ano e meio, 2, acabou pegando e dando sequência no trabalho. O próprio Fred lá atrás, com todo o departamento de base naquela altura, a gente tinha um grande objetivo, transformar a mentalidade dos jogadores da nossa base. E para transformar a mentalidade, é preciso, durante o processo de formação deles, jogar no limite o tempo todo, jogar sobre o fio da navalha o tempo todo, né? E esses jogadores, eles passaram 3 anos no Sub-20 jogando no fio da navalha o tempo todo. E o que seria isso? Pressionar alto, duelar muito, quando tomar estouro de pressão, correr para trás igual um animal. É saber que o respeito pelo adversário não está em olhar e assistir ele jogar, está em chegar firme nele e fazer aquilo que precisa ser feito quando está defendendo. E esses jogadores tiveram isso durante toda a base deles nos últimos 3 anos. E aí, quando eles enfrentam o que eles enfrentaram hoje, o contexto que eles enfrentaram hoje, é o habitat natural deles. Não é o que eles fazem de melhor, o que eles fizeram durante 3 anos. É o hábito, né? E o hábito neles é muito forte para poder fazer tudo isso. E assim, para mim é diferente trabalhar com eles, porque eu tenho muita confiança prévia, né? Então, tudo aquilo que eu vivi com eles lá atrás, junto com todo mundo na base, e se eu citar um, eu vou ser injusto com todos, né? Foi o que me dá confiança para pôr agora. Eu olho para o Iago, quando eu vejo o treinamento, eu vejo o jogo de hoje, eu vejo o Iago que eu vi na base com o Myron. Quando eu olho para o Cauã, eu vi o Cauã que eu comandei, eu vi o Rafa que eu comandei, eu vi todo o Júlio como foi. Então, acaba não sendo surpresa, né? Talvez se fosse para um treinador que chegasse no clube e não conhecesse os jogadores como acaba que eu conheço. E a decisão é acertada também do clube de me colocar como treinador, do Fred e do Conselho de Administração. Porque a minha confiança, de fato, está neles, como está em todos os outros jogadores mais experientes e conhecidos. E eu tenho certeza que se fosse outro treinador aqui, renomado ou que fosse, e não tivesse o conhecimento do que esses meninos podem oferecer para o jogo, meninos não, né? Homens, jogaram como homens, são homens, né? Chega de chamar eles de meninos. É porque a confiança já existe num outro momento, né? E fica a sabedoria para qualquer treinador, né? Seja para mim também, de não analisar qualquer jogador por ele ser menino ou por ele ser mais velho, né? Acho que é pelo que ele faz no dia a dia. E, pô, é uma gratidão imensa ver eles performando como eles performaram hoje e saber que tem que ter consistência, né? William, depois do jogo pesado de hoje, no próximo sábado, mais uma viagem o América faz para Tombos, com mais um jogo que se desenha bem pegado novamente. O que esperar desse próximo jogo? Você vai continuar com aquele seu rodízio de segurar alguns jogadores? Tem jogadores que vêm jogando vários jogos e vários minutos, né? O Lucão, desde que começou, está jogando todos. O Elizari, desde a lesão do Benício, está jogando bastante também. Tem aquela ideia de segurar um ou outro jogador para esse jogo, que pode ser decisivo para o América, valendo a liderança do grupo ainda? A minha expectativa era até os times do nosso grupo fazer mais pontos, né? O Democrata e o Itabirito. O Itabirito hoje ganhou, né? Era fazer mais pontos. Isso desequilibrou um pouco o campeonato na primeira chave, né? Eu sou um pouco crítico ao formato do nosso campeonato. Eu falei isso com a diretoria. Eu acho que é um formato que não privilegia a melhor campanha.
não vai privilegiar a melhor campanha. Pode ter time que classifique com menos pontos do que times que estão jogando e estão fazendo mais pontos. Pô. Isso é... que se for para ser assim, então, e ter menos jogos, que seja como a Champions, pô, que tem trocentos times e que classificam, sei lá, 16 e tem os outros para o primeiro playoff, né? Porque eu acho que valorizar time que talvez não ganhe com uma classificação esportivamente é muito injusto. Né? Então, eu acho que tem que ficar a reflexão para o próximo ano daquilo que é o formato da nossa competição e encaixar o merecimento de performance, pontuação com o que é aquilo da classificação. Eu não sei com quantos times, não sei com quantos jogos, eu não sou pago para pensar sobre isso, né? Mas tem os competentes que devem pensar um pouquinho melhor sobre isso, porque não adianta diminuir o número de jogo e ser injusto no momento da classificação com as melhores campanhas. Né? E talvez isso aconteça. Né? Pode acontecer no primeiro grupo, pode acontecer até no nosso grupo, e aí tem um grupo que talvez fique com menos pontos e o time classifique. Pô, né? Até o Campeonato Paulista é assim também, né? Acho que um produto tão bem vendido como é o Campeonato Paulista. Tem time que está brigando para cair que pode classificar. Pô. Então, assim, não tem muito nexo isso, né? Mas pronto, acho que fica a reflexão. E sei que é um jogo decisivo lá também. A gente vai recuperar as baterias, a gente vai viajar amanhã, né? A gente tem concentrado no dia do jogo aqui esse ano e tem sido bem interessante, porque o jogo tem tido compromisso também com a programação que a gente tem feito. E eu acho que isso nos dá mais gás para poder viajar agora, no momento que a gente vai 2 dias antes para Tombo, para poder recuperar as energias e ter um bom desempenho lá contra eles. William, boa noite. Boa noite. Gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre o Matheus Mendes, né? Porque ele teve uma noite para lá de especial e chegou no final. Eu contei 6 finalizações no gol, algumas muito mais difíceis. Gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre esse jovem goleiro que estava muito seguro hoje debaixo das traves. Ganhou a América mais uma vez, né? Tem o Jogue, tem ele, tem o Cássio, tem o Dalbers que está voltando, o Lete que está treinando com a gente. Acho que é o que se espera de um grande jogador como ele, né? Um jogador decisivo. O América, quando pensou no Mendes, pensou num goleiro que pegasse os chutes que o goleiro da América precisa defender, né? E o Jogue fez isso também no outro clássico, hoje o Mendes fez. Isso é fruto de trabalho de dia a dia, não é o acaso, né? Não acontece o acaso as defesas que o Mendes fez hoje. A gente fica feliz por ele poder ter ajudado a equipe e ter sido decisivo naquilo que era a função dele, assim como o Fabinho e o Figueiredo foram decisivos naquilo que era a função deles, os zagueiros também. Então, um bom time, é uma frase bem famosa, um bom time começa de um bom goleiro. Eu acho que a gente tem mais do que um bom goleiro, nossos goleiros são realmente bons, né?